Colossenses, capítulo 4, leiamos a partir do verso 2. Paulo diz assim: perseverai na oração, nela permanecendo atentos e com ações de graças. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos, verso 5, com sabedoria para os que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tíquico, versículo 7. Irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Amém, queridos? Preeminência, a suficiência, a importância de Cristo como parte essencial do nosso testemunho cristão. Quando a gente fala em testemunho, meus irmãos, a gente precisa ter atenção à questão de palavras. O testemunhar do cristão envolve atitude, comportamento, aquilo que as pessoas veem em nós, mas o testemunho é completo quando há palavras, ou seja, quando a gente fala com as pessoas. Por isso que Paulo aqui ele fala, olha, vossa palavra, verso 6, seja amável, e ele coloca um ingrediente a mais, né? Ele coloca o sal, né? Sejam temperadas com sal. Então, palavras agradáveis, palavras amáveis, palavras doces, fazendo um contraponto aqui ao sal, né? Mas a ideia do sal é que essas palavras sejam aprazíveis, agradáveis, palavras, né, que dão alegria e geram alegria. Então, testemunho está diretamente ligado à questão de palavras. E aí nós não podemos ignorar, irmãos, o poder ou a influência das palavras. Você sabe que as palavras, elas têm poder. Amém? Foi através da palavra que Deus criou todas as coisas. Lá no Gênesis você vai ver, Deus disse, haja luz, e houve luz. À exceção do homem, tudo que existe, irmãos, foi criado pela palavra, pela fala, pela proclamação de Deus. O homem, Deus fez do pó da terra. Então as palavras, elas têm grande poder. As palavras influenciam tremendamente a nossa vida. As palavras nos impactam. As palavras nos abençoam, as palavras nos edificam, as palavras nos levantam. Mas da mesma forma, essas palavras nos ferem, essas palavras nos machucam, essas palavras nos afundam. Então, a palavra, se não for bem dita, bem colocada, ela pode fazer um mal terrível. Agora, o testemunho cristão, ele pressupõe palavras de bênção, palavras de graça, palavras de sabedoria. Só para os irmãos compreenderem essa importância da palavra, imagina as palavras que o juiz profere a uma pessoa. O julgamento, né, as palavras desse juiz pode levar a pessoa à liberdade, mas também pode levar a pessoa a uma prisão, até mesmo uma morte em países onde existe pena de morte. Imagina você diante de um médico para receber um resultado, né, de exames. A palavra daquele médico pode te colocar para baixo ou pode te colocar para cima. Essas palavras, elas vão influenciar muito na sua vida, a forma com que você vai receber uma notícia, né? As palavras, elas nos impactam, e testemunho tem a ver com palavras. A gente precisa usar os nossos lábios, nós precisamos usar os nossos nosso vocabulário, as nossas palavras para abençoar a vida das pessoas. Foi Deus quem estabeleceu e condicionou o poder às palavras. Na própria criação e pelo fato do próprio Cristo ser o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, quem estabeleceu essa influência, esse poder da fala, foi o próprio Senhor. E nós temos que ter cuidado com esse poder, com essa influência, para que as nossas palavras, elas sejam, como Paulo diz, palavras agradáveis. Quando você lê o livro de Tiago, meus irmãos, capítulo 3, Tiago vai dizer que a nossa língua, ela é um órgão tão pequeno, mas ela tem uma influência muito grande no corpo inteiro.
Paulo compara a língua, lá em Tiago capítulo 3, ao freio que colocamos na boca dos cavalos. Paulo compara a língua a um leme que guia o navio. Paulo compara a língua a um fogo, uma fagulha, uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Paulo vai dizer que a língua é como um veneno, ou seja, a língua ela tem poder de dirigir, de dar instrução, de dar direção, de dar orientação, de apontar o caminho, mas a língua também tem o poder de destruir, o fogo que queima, o veneno que mata. Nós matamos pessoas, irmãos, com as nossas palavras. A gente não usa uma arma ou qualquer outra forma para matar alguém, mas as palavras, muitas vezes que a gente usa, matam o nosso relacionamento, matam a nossa família, matam o nosso testemunho. As palavras também elas têm poder para alegrar. Palavras bem ditas, palavras bem colocadas, alegram o nosso coração e nos abençoam grandemente. Então, falando em testemunho cristão, a gente precisa ter essa percepção da importância, do poder, da influência das palavras. Amém? Vamos para o texto, queridos. Verso 2 e verso 3. Então, Paulo trabalha aqui nessa porção 4 maneiras de nós usarmos as nossas palavras dentro dessa conotação do testemunho cristão. Então, aonde e quando nós usamos as nossas palavras? Primeira coisa que Paulo trata usamos nossas palavras na oração. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3. Ele diz: perseverai na oração. Embora que a gente pode orar em espírito, embora que você possa fazer orações sem pronunciar palavras, mas há momentos em que a gente precisa orar e a gente precisa pronunciar, declarar palavras. É através da oração que a gente exerce o poder da palavra. Nela, diz o apóstolo Paulo, permanecendo atentos, com ações de graça. Ao mesmo tempo, verso 3, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Então, primeiro momento, primeira situação onde através do testemunho ou através das palavras nós testemunhamos é por meio da oração. Orar e adorar são as duas formas mais sublimes, mais importantes do uso das nossas palavras. O cristão precisa gastar o seu vocabulário, o cristão precisa gastar suas palavras em oração e em louvor a Deus. Jamais gastar as nossas palavras em fofocas, em intrigas, em bochichos, em disque-disque. Nós temos que gastar o nosso vocabulário, irmãos, orando diante de Deus e adorando o nosso Deus. As formas mais sublimes de usarmos as nossas palavras. Paulo, ele precisa do sustento das orações. Percebam que ele diz assim: perseverai na oração, permanecei atentos, perseverai, verso 3, orando também por nós. Paulo precisava de oração, irmãos. O apóstolo Paulo, família? O grande Paulo, todo-poderoso, era um homem que precisava de oração. Isso significa o quê? Que eu e você também precisamos de oração. Então nós temos que conclamar os irmãos a orar por nós. Irmão, ora pela minha vida, ora pela minha família. Aliás, amanhã de manhã começamos uma semana de oração online às 6h20 da manhã. Vamos orar, vamos declarar palavras de bênção sobre a vida da igreja e sobre a vida uns dos outros. Ele precisava do sustento das orações, mas orações eficazes que aquela igreja de Colossos poderia desenvolver e lançar em favor dele. Como que é uma oração eficaz, meus irmãos? 4 características. Primeira delas, a oração tem que ser fiel. A palavra aqui, perseverar na oração, dá essa ideia de fidelidade, dá aquela ideia de constância, dá aquela ideia de permanência. Fiel, perseverar, significa persistir, dedicar-se. Uma oração fiel não é uma oração ocasional. O cristão não pode orar ocasionalmente. Em alguns momentos especiais, em algumas horas específicas. O cristão não pode orar de maneira
apenas quando tem uma necessidade ou está passando por uma crise, uma tribulação muito grande. A oração na vida do cristão, ela é, como Paulo diz no verso 2, primeira palavra, perseverança, constância, dedicação, resiliência, repetição. Tessalonicenses diz orar sem cessar. A nossa vida de oração, irmãos, precisa ser algo contínuo, algo intenso, algo crescente, não só na crise, não só na prova, não só quando a água bate, no pescoço. A gente não pode negligenciar o grande poder da oração e abrir mão desse poder na nossa vida. Deus, ele responde às orações. Às vezes Deus adia a resposta da oração, e até mesmo esse adiar a resposta pode ser uma forma de aumentar a nossa fé. Provavelmente você tem algum assunto que você está orando por mais de uma semana. Talvez você tenha algum assunto, algum tema que você está orando por mais de um mês. Quiçá, talvez você está orando por algo por mais de um ano e Deus não responde. Essa é uma forma de talvez Deus estar aumentando a nossa fé nessa resiliência, nessa perseverança e nessa constância. A demora, meus irmãos, não significa negação. A demora não significa que Deus vai dizer não. Demora pode ser também uma preparação para a resposta que Ele vai dar. Então, persevera. Ele está demorando para responder? Continua, como Paulo diz, perseverando na oração. Amém? Um momento Deus vai responder. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, e Ele pode dizer espera um pouquinho mais. Que nós possamos perseverar na oração diante do Senhor para receber a resposta. Mas a oração eficaz, ela é vigilante. Paulo diz, perseverai na oração e nela permanecendo atentos. A oração envolve vigilância, meus irmãos. O que é vigilância? É estar despertos, é estar alertas. Jesus diz, vigiai e orar. Essa parceria, ou essa dupla atitude de oração é importante. A oração e a vigilância. Nós temos que trabalhar isso de maneira conjunta. A oração, ela precisa ser vigilante dentro desse significado. A oração preguiçosa, a oração indiferente, aquela oração que se arrasta, aquela oração sem vontade, aquela oração obrigatória, sabe, aquela oração sem prazer, essa oração não tem poder. Essa oração não tem eficácia. Essa oração não vai alterar nada na nossa vida. A oração sem sal, parafraseando aqui o versículo 6, irmãos, ela vai fazer muito pouco em nosso favor. Então a oração que agrada a Deus é uma oração persistente, é uma oração vigorosa, fervorosa, é uma oração atenta, conectado, ligado com Deus. A oração forte é aquela que é feita com fé e no poder do Espírito Santo. Amém? Isso é oração forte na minha concepção, tá? Não é aquela oração gritada, aquela oração escandalosa, não é aquela oração que a pessoa fica fazendo um monte de malabarismos. Oração forte é feita com fé e no poder do Espírito Santo. E a oração fraca, aquela oração preguiçosa, indiferente, sem vontade, sem ânimo. Aquela oração que você se ajoelha no pé da cama, e acorda no outro dia. Eu orei a noite inteira. Essa é uma oração que vai ter pouca eficácia diante da presença do Senhor. Então vigiar e orar, Se coloque em vigilância, esteja atento, escolha o melhor dia, o melhor horário, o momento que você está mais cheio de gás para orar. Escolha o momento onde você vai ter mais energia para gastar na presença de Deus, porque a oração tem que ser vigilante. Amém, queridos? Terceira característica, a oração tem que ser grata. Olha o finalzinho do verso 2. Com ações de graças. Então a oração, ela é fiel, perseverante, a oração ela é vigilante, com atenção. A oração é grata também. A gratidão, ela é indispensável na oração. Muitas vezes a gente só pede. A gente pede, mas esquece de agradecer. A oração tem que ser grata. A oração, ela tem que se voltar diante de Deus para aquilo que Ele já fez por nós.
Gratidão é indispensável na oração. Pedir e nunca agradecer é egoísmo. Gratidão é uma forma também de fervor nas nossas orações. Você tem agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu? Você tem agradecido por todas as bênçãos? Muitas vezes nós esquecemos, irmãos, facilmente daquilo que Deus já nos deu, porque a gente está tão concentrado em pedir, que a gente não dá atenção para aquilo que Ele já nos respondeu. E última característica da oração persistente, ela é propositada. No finalzinho do verso 3, ou no começo do verso 3, perdão, Paulo diz assim: ao mesmo tempo, orando também por nós. Paulo pede oração. Mas qual que é a oração que Paulo pede aqui? Para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Especificidade na oração. A oração, meus irmãos, ela tem que ser propositada. A oração tem que ser como se você estivesse mirando num alvo. Sabe o tiro ao alvo? Você mira para acertar na mosca, no meio, ali é o teu foco. A oração ela tem que ter essa proposição. A oração que Paulo pede aqui é uma porta que se abra para ele testemunhar. Ele estava precisando dessa necessidade, de que mais portas se abrissem, para que ele pudesse então falar da graça de Jesus. A oração não pode ser vaga, no sentido assim de orações gerais. Senhor, abençoe a minha família. Isso é uma oração geral, uma oração genérica, e ela acaba sendo uma oração vaga. O que seria uma oração propositada? Oh Deus, abençoa o meu esposo, porque ele está doente, porque ele precisa se converter. Abençoa o meu filho, porque ele está passando por esse problema, por essa necessidade. Abençoa a minha mãe, porque ela está... Então a oração tem que ser dirigida, irmãos, direcionada, propositada. Aquela oração geral, genérica, ela acaba às vezes ficando muito despercebida, ela acaba às vezes sendo uma oração muito insuficiente. Ore especificamente por aquilo que você deseja. Ore especificamente, mire o alvo, foque a direção. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso. Abra esta porta, faz isso. Essas orações gerais, elas dificultam muitas vezes a nossa intimidade, porque a oração específica, ela facilita identificar a resposta. Quando você pede algo específico, é mais fácil você entender se Deus respondeu aquilo que é específico. Se você pede algo genérico, dificulta essa compreensão da resposta. Agora, a oração específica, irmãos, ela também desafia a nossa fé. A oração específica coloca a nossa fé em choque, em desafio. Exemplo: Senhor, cura todos os enfermos da igreja. É uma oração genérica, geral. Agora, Senhor, toca na coluna da irmã Miriam e Sara. É uma oração específica. Agora, para fazer essa oração específica, aí a nossa fé é desafiada. E às vezes por medo ou por falta de fé de uma oração específica, a gente vai para o genérico. Não, mas eu estou orando pela sua vida. Não, eu estou orando por essa necessidade. Na verdade, a gente está orando, mas é aquela oração mais para tirar um peso da consciência. Não é algo propositado. Paulo diz assim: gente, orem por mim para que abra a porta para eu pregar o evangelho. Eu preciso disso. E a igreja orou e isso aconteceu na vida daquela igreja. Então, meus irmãos, palavras são direcionadas, usadas para a oração. Amém, queridos? A oração fiel, ela é vigilante, ela é grata e ela é propositada. Nós possamos praticar isso. Só passando um pouquinho mais, final do verso 3 e o verso 4. Como nós usamos as nossas palavras? Usamos nossas palavras na pregação. Veja a metade do verso 3 e o verso 4. Paulo diz assim: a fim de que anunciemos o mistério de Cristo. O que é mistério de Cristo? O mistério de Cristo não é mistério. O mistério de Cristo aqui é a pregação aos gentios. Isso é um mistério de Cristo que Paulo se refere, porque ele era um missionário para os gentios. Então ele levou o evangelho aos gentios. Esse é um mistério que ele se refere aqui. Pai, eu quero anunciar a salvação, a graça, as dádivas. Por que mistério? Porque os não-judeus, os gentios, não conheciam a lei, não conheciam Deus, não conheciam Israel, as alianças, as promessas. Então, eles eram alheios a tudo isso, eles não conheciam. E por os gentios não conhecer as dádivas de Jesus, era como que um mistério. Então, Paulo vai revelar o mistério para esses gentios. Então, mistério aqui não tem nada de mistério. Na verdade, é a essência do evangelho, a salvação para os gentios. É isso que ele pede.
eu quero pregar o evangelho para os gentios, pelo qual também eu estou preso. E aí no verso 4 ele fala assim: para que o revele como eu devo revelar. Gente, orem por mim, para que eu tenha sabedoria, para que eu use as palavras certas para falar da salvação aos gentios, para que eles se convertam. É isso que Paulo está pedindo para aquela igreja. As palavras são usadas, irmãos, na pregação. Pastor, mas eu testemunho. Pastor, mas eu não dou um mau testemunho na sociedade. Eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida honesta, eu tenho uma vida santa. Não é suficiente? Não, queridos. Quando a gente fala em testemunho cristão, o viver o evangelho só não é suficiente. Esse viver o evangelho tem que ser completado com a proclamação, com a fala, com a pregação, com a anunciação da palavra de Deus. Paulo não pede para que as portas da prisão se abram. Ele poderia pedir isso, né? Eu estava preso em Roma, estava lá sofrendo. Ele poderia dizer assim: gente, orem para que o alvará cante aqui na minha cela e eu saia da prisão. É o que mais as meninas querem lá no presídio, né, irmã? É o que mais que os homens querem lá nas penitenciárias, que o alvará cante, né, para eles poderem ir embora. Mas Paulo não queria que ele recebesse a liberdade. Ele não orou para que as portas da prisão se abrissem, ele orou para que as portas da pregação se abrissem. E o curioso, meus irmãos, é que ele ora por algo que levou ele para a prisão. Por que Paulo está preso em Roma? Por causa da pregação aos gentios. Agora ele pede para que novas portas da pregação se abrissem, ou seja, ele está pedindo para que novas oportunidades de ser preso aparecessem na sua vida. Mas por que ele faz isso? Porque esse era o chamado dele, levar a mensagem até os não-judeus, né? Ele queria ser ministro fiel, mais do que um homem livre. A fidelidade dele ao chamado valia mais do que a sua própria liberdade. Muitas vezes, irmão, a gente pensa muito mais no nosso conforto, no nosso bem-estar, na nossa vida, nas nossas coisas. A gente pensa muito em nós e a gente esquece do ministério, do chamado que Deus tem para nós. Paulo, ele assim, não estava nem aí para ele, para aquilo que era importante para ele. Ele tinha a intenção de cumprir o ministério dele, muito mais do que ser um homem livre. Ele estava preso por causa da pregação aos gentios. E ele ora para que novas oportunidades de pregar se coloquem diante dele. Imagine, um adolescente, você filho, né? Você toma uma tunda do pai e da mãe, apanha pra caramba. E aí você pede para Deus dar a oportunidade para você fazer aquilo de novo, para você apanhar outra vez. Você faria isso? Em sã consciência, não. Mas é isso que Paulo está pedindo. Abram-se portas para eu pregar o evangelho. Não importa se eu vou sair preso de novo, não importa se eu vou ser açoitado, não importa se eu vou padecer. Eu quero cumprir o meu ministério. Alguns judeus, irmãos, desprezavam os gentios por conta de uma questão religiosa e até mesmo uma questão social. Mas Paulo e Barnabé, eles se dedicaram para os gentios. Paulo e Barnabé, eles foram contra o legalismo dentro da igreja e eles também foram contra a ideia de não pregar o evangelho aos gentios. Então, eles foram antes pregar o evangelho aos gentios contra a vontade dos judeus. Você consegue imaginar um cristão, uma igreja evangélica, que é contra a pregação do evangelho da salvação para os não salvos, para os não cristãos? Você consegue imaginar uma igreja que é contra a evangelização? Uma igreja que é contra missões? Você consegue imaginar alguém que entenda que não precisamos sair e falar de Jesus para outras pessoas que não conhecem Jesus ainda? Existia esse tipo de pessoas no tempo do apóstolo Paulo. E a gente pode, irmãos, entender que hoje ainda há algumas pessoas que pensam erradamente desta forma. Por isso que nós temos que romper com essa realidade. Se talvez a gente está um pouco acomodado no nosso testemunho, na evangelização, nós precisamos romper essas barreiras para levar a palavra de Deus para aqueles que estão de fora, como Paulo vai dizer lá no versículo 20, ou versículo 5, perdão. Comporte-se bem para os que estão de fora. Quem são os de fora? Os não salvos. E nós não podemos continuar deixando eles lá de fora e as portas da igreja fechadas. Devemos abrir as portas da igreja, mas mais, não apenas esperar que eles venham para dentro da igreja, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Esse que Paulo queria. Abram-se portas para que eu possa pregar o evangelho aos gentios, apresentar o ministério de Cristo, para que eu possa revelar para eles aquilo que eles precisam conhecer. Paulo pede ajuda naquilo que o levou à prisão. Paulo pede para que a igreja ajudasse ele a levar o evangelho. O seu caso foi discutido por testemunhas
por muitas pessoas, e desde a prisão de Paulo em Jerusalém até a prisão em Roma passaram mais de 2 anos. Nesse período de 2 anos, Paulo teve inúmeras audiências com várias autoridades, vários governadores, várias pessoas foram visitar Paulo na prisão e ele pôde testemunhar para cada uma dessas pessoas. Ele lá em Roma, preso, ele testemunhou para os guardas, de César. Então a prisão de Paulo por si só abriu muitas portas para ele pudesse testemunhar da graça de Jesus, até mesmo diante de autoridades. Ele evangelizou os guardas de Roma e ele até teve talvez a oportunidade de estar diante de César, o imperador, para testemunhar de Jesus Cristo. O que nós falaríamos se estivéssemos diante de uma autoridade importante no nosso país? O que nós falaríamos diante de uma pessoa de autoridade? Paulo, com certeza, usou todas as oportunidades para testemunhar. Teve um caso do Agripa que falou assim: Paulo, você está querendo me converter? Você está querendo me converter a esse evangelho? E Paulo falou assim: eu estou querendo te converter sim, eu quero que você se converta. Lá em Atos tem esse texto, esse relato. Paulo não perdia oportunidades para compartilhar a graça de Jesus. O poder da pregação, meus irmãos, ele vem da oração. Perceba esse detalhe aqui no texto. Paulo diz: orem, perseverem na oração, atentos com ação de graça, orem também por mim, orem para que portas se abrem, orem para que eu possa pregar o evangelho e as pessoas compreendam. Então a oração, ela precede a pregação e a pregação completa o trabalho de oração. Sem oração a pregação é prejudicada. Sem oração, a pregação não vai ter muito efeito. Sem pregação, sem a oração, a pregação não vai chegar no coração do pecador. Porque o Espírito Santo usa a palavra quando nós oramos. O Espírito Santo usa a palavra, mas ele usa também as nossas palavras para chegar ao coração do pecador. Por isso que é importante os irmãos estarem intercedendo quando vamos às penitenciárias, quando a gente vai ao Cavan, quando a igreja faz qualquer atividade. É importante a oração, antes das células, antes dos ministérios, porque a oração, ela precede, prepara o coração das pessoas para a pregação do Evangelho. A oração é aquele pavimento do coração. Sabe quando o agricultor está preparando a terra para semear? Ou quando você planta lá na sua hortinha, que você vai lá e cavoca os canteiros, prepara, aduba, deixa tudo fofinho, bonitinho, depois você planta a semente. A oração faz esse trabalho, depois vem a evangelização e a conversão. Não se deve separar a palavra da oração. As duas coisas caminham juntas, estão conectadas. Conta-se na história que uma pessoa foi visitar a igreja do Spurgeon, que era um grande pregador do Evangelho, e queria saber o segredo por que tantas pessoas se convertiam nos cultos que Spurgeon pregava. E aí ele chega lá na igreja, o Spurgeon leva ele não para o púlpito, não para a nave da igreja, leva ele lá para o porão da igreja, onde tinha uma sala. E o Spurgeon diz: daqui é que saem as conversões, porque aqui todos os cultos tem muitos irmãos orando e intercedendo por aquilo que está acontecendo lá no salão, lá no púlpito. Então daqui dessa sala de oração é que está o segredo para tantas conversões no meu ministério, porque a oração preparava o coração das pessoas para a salvação. Avançando um pouco mais, meus irmãos, versos 5 e verso 6. As palavras, além da oração, as palavras, além da pregação, as palavras também têm que ser usadas no testemunho pessoal. Verso 5 e verso 6. Comportai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então as nossas palavras do testemunho pessoal. Quem são os de fora? Já falei para os irmãos, são os não salvos. Nós temos, irmãos, que testemunhar a essas pessoas, para que esses que estão de fora possam estar dentro conosco. Nós temos que testemunhar da salvação, daquilo que Jesus fez em nós, para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo passem a conhecer a Cristo. A igreja não pode se fechar entre si ou dentro de si, a ponto de não ter abertura para que os de fora possam entrar.
Nós temos que estar de portas abertas para receber essas pessoas. Então, Paulo fala assim: comportai-vos bem, com sabedoria, para quem está de fora, para que você não feche a porta, para que você não crie uma barreira para quem está de fora querer estar junto com você, não dentro da igreja tão somente, mas dentro do reino de Deus. Nós temos que testemunhar aqueles que estão lá fora. E como que a gente testemunha, meus irmãos? Primeiramente, se portando com sabedoria. O que Paulo diz aí: comportai-vos com sabedoria para os que estão de fora. O que é comportar-se com sabedoria? Irmãos, é vida diária, dia a dia, desde que eu acordo até o momento que eu vou dormir, para com todas as pessoas que eu me relaciono. Isso é comportar-se com sabedoria. Nós somos observados, irmãos, de uma forma crítica. Você pode não perceber ou não se atentar para isso, mas sobre a sua vida existe um olhar mais crítico. As pessoas olham para nós com um crivo maior do que elas olham para com as outras pessoas. Nós cometermos um erro aos olhos das pessoas é muito mais grave do que o não crente cometer o mesmo erro. Uma falha que a gente comete como cristão, ela causa um impacto muito maior do que falhas que outras pessoas não cristãs cometem. Por quê? Porque as pessoas olham para nós com um olhar diferente, com um crivo diferente, né? A balança para o nosso lado é mais pesada, o rigor é maior. Nós temos que ter essa compreensão e essa percepção. Imagine você sendo observado 24 horas por um detetive particular que foi contratado para fazer um relatório sobre a sua vida. Imagine o que estaria nesse relatório desse detetive. As pessoas olham para nós, as pessoas julgam as nossas atitudes, as pessoas julgam as nossas palavras, as pessoas julgam o nosso comportamento. Portar-se com sabedoria é não dizer ou fazer algo que prejudique o testemunho, seja seu ou testemunho de outra pessoa. Agir com sabedoria é estar atento às oportunidades para testemunhar. Agora de manhã, a Marina estava conversando com um dos rapazes que está trabalhando aqui no templo, né? A Marina estava exortando, aconselhando esse jovem a vir à igreja. Aí esse mesmo jovem, na sexta, eu conversei um pouquinho com ele ali fora também. A gente foi fazer um negócio, ele estava lá, e ele já contou um pouquinho da história dele, e aproveitamos a oportunidade para levar algumas reflexões, alguns pensamentos, para que ele pudesse tomar uma decisão, né, mais assertiva a respeito do reino de Deus. São oportunidades, irmãos. Quantas oportunidades nós temos de testemunhar durante um dia, uma semana? E às vezes a gente perde essas oportunidades. Aproveitemos as oportunidades de testemunhar. Paulo orava para que portas se abriam, oportunidades fossem criadas. E às vezes nós temos as oportunidades e nós não aproveitamos. Portar-se com sabedoria tem a ver, meus irmãos, com trabalhar, pagar as contas, cumprir as promessas, cumprir os nossos compromissos, cumprir a nossa palavra. Tem uma historinha, não sei se é verídica ou não. A pessoa chegou num comércio para comprar alguma coisa e o vendedor perguntou: você é da igreja batista, terceira igreja? Eu sou. O fulano de tal é da sua igreja também? Eu falei: é. Ah, ele está devendo aqui, já faz um ano, não paga, né? Não tem jeito. Você acha que aquela pessoa que foi lá para comprar teria a possibilidade de testemunhar de Jesus para aquele vendedor? Jamais. Porque aquele outro irmão, aquele outro membro fechou a porta de testemunho, né? Um mau testemunho fechou portas para um novo testemunho. Então, o testemunho, irmão, ser sábio, agir com sabedoria, tem a ver também com essas questões diárias. Mas também ser sábio ou testemunhar é pregar o evangelho da salvação. As duas coisas andam junto. Nosso testemunho, o que fazemos, o que agimos, enfim, tudo que nós deixamos de rastro na nossa existência, mas também o pregar, usar as palavras cheias de graça, palavras que apontem para Jesus. Paulo diz aqui, né, usar as oportunidades, verso 5, palavras amáveis, palavras graciosas, temperadas com sal, palavras que abençoam, palavras que edificam, temperadas com sal, cheias de graças, palavras puras, palavras agradáveis, palavras que apontem para Cristo.
O nosso testemunho tem que ser usado ou feito através de palavras sábias. Coerência na forma de viver e falar. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra coisa. Você já ouviu inúmeros relatos de pessoas que pregam uma coisa, mas lá na prática são outra. Irmão Antônio tem muitos casos lá no salão, a pessoa chega lá, é pregador, tal, não sei o que, aí não paga, deixa fiado. A gente ouve muito esses testemunhos de líderes, pastores, missionários, enfim, pessoas que são pregadores do Evangelho, mas que lá no dia a dia não cumprem os seus compromissos. Isso é muito trágico, irmãos, é muito ruim. O nosso coração, a nossa pregação, ela tem que ser antes apresentada diante do nosso comportamento. Coerência na forma de viver, coerência na forma de falar. Caráter, conduta e conversa andam juntas. Seu caráter, a sua conduta e a sua conversa, as suas palavras, elas andam intimamente juntas. Então, palavras na oração, palavras na pregação, palavras no testemunho. E o último elemento que eu quero trazer para finalizar, o verso 7 ao verso 9, quando Paulo recomenda o Tíquico e o Onésimo. Domingo que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois homens e os outros que ele cita aqui no capítulo 4, mas a ideia aqui é que a gente tem que usar as nossas palavras até mesmo para compartilhar os fardos que nós temos no nosso caminhar, ou através das palavras nós compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo. Paulo, ele indicou o Tíquico e o Onésimo, veja o verso 7, que eram fiéis ministros, conservos do Senhor. Vai vos informar sobre a minha situação. Eu estou enviando eles para que vocês saibam como nós estamos aqui. Então Paulo comissiona aqueles dois irmãos para que levassem o relatório para a igreja de Colossenses de como Paulo estava vivendo, como era a condição dele ali na prisão, os fardos que ele estava carregando, a situação que ele estava vivendo. Então, através das palavras de Tíquico e Onésimo, daria um relatório, e esse relatório então seria uma prestação de contas para aqueles irmãos. Eles deveriam dividir o fardo com a igreja. Ao chegar na igreja, ao compartilhar a situação de Paulo, eles estavam dividindo o fardo, e aquela igreja então queria orar por Paulo para que aquele peso, aquele fardo diminuísse dos seus ombros. Esses dois homens eram consagrados, eram fiéis, eram conservos. Eles arriscaram a vida deles para servir o apóstolo Paulo. Tinha muita gente que queria a cabeça de Paulo. E andar junto com Paulo naquele contexto era também colocar a cabeça a risco, a prêmio. Então o Tíquico e o Onésimo, eles arriscaram as próprias vidas para servir o apóstolo Paulo. Chegar lá em Colossos e dar esse relatório era um desafio, principalmente naquele contexto, naquela viagem, muito tempo viajando, era um risco de vida que eles estavam correndo. Mas aqui eles tomaram uma decisão. Não foi pelo caminho mais fácil, foi pelo caminho certo. Diante de nós, irmãos, apresentam-se dois caminhos, um fácil e o certo. Qual é que a gente tem que optar? Pelo certo. Porque nem sempre o caminho fácil é aquele que Deus quer que a gente siga. O Tíquico e o Onésimo tiveram que escolher. O caminho fácil era separar de Paulo, era cortar a relação, era ficar de boa. Mas esse não era o certo que eles tinham que fazer. Então, quando você se colocar numa situação entre ter que escolher o fácil e o certo, escolha sempre o certo, mesmo que não seja o mais fácil. Enfim, queridos, aqueles homens tinham que encorajar, eles tinham que informar a igreja. Dois ministérios muito importantes que a gente faz através das nossas palavras. Use as suas palavras para encorajar irmãos. Use a sua palavra para encorajar a sua família, encorajar seus filhos, encorajar o seu contexto. Use as suas palavras para encorajamento. Use as suas palavras para informar, para compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, queridos, o testemunho cristão, ele prevê o uso das palavras, ele prevê essas palavras na oração, na pregação, no nosso testemunho e também compartilhando os fardos que a gente tem vivido juntamente com a igreja no ministério. Amém? Que você possa ser uma testemunha viva e eficaz
do poder de Deus operado em você. Pai, abençoa a sua igreja, que nosso testemunho seja vivo, eficaz, que nós aproveitemos as oportunidades, como Paulo está dizendo aqui, para falar com aqueles que são de fora, para poder levar a tua graça, ó Pai, a esses irmãos. Que nós possamos ser testemunhas do Senhor e possamos trazer muitos outros para Jesus Cristo. Assim nós oramos nessa noite, gratos, em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.